gente orar, a gente começar o culto de hoje, esse encontro aqui, a gente aqui, vocês aí na casa de vocês, com uma oração. Amém? Oremos. Deus, nós pedimos, ó Pai, que o Senhor venha estar no nosso meio, que o Senhor venha estar nos guiando em todos os momentos que nós formos ter aqui. Em nome de Jesus, nós pedimos também, ó Deus, que vá da casa de cada pessoa que está nos assistindo, cada pessoa que está participando dessa live, ó Deus. Estamos nesse clima de Dia dos Namorados, estamos nesse clima de amor, porque nós sabemos também que o maior amor foi o teu, ó Pai. Na verdade, o amor em forma de pessoa nos amou. Por isso que nós retribuímos esse amor de alguma forma. Então, muito obrigado por tudo que o Senhor fez nas nossas vidas. Muito obrigado por tudo que o Senhor ainda irá fazer. Nós sabemos que o Senhor está no controle de tudo. Nós sabemos que o Senhor governa as nossas vidas. E nós, nesse momento, nós estamos aqui para te cultuar também. Em nome de Jesus, Senhor. Muito obrigado. Fica conosco. Amém. Amém? Então, como eu falei, o nosso culto hoje é especial do Dia dos Namorados, dia 12 de junho, Dia dos Namorados. E nós vamos ter várias coisas no encontro de hoje, várias surpresas. Desde já, eu não sei se vocês viram aí nas publicações, nos stories, mas ia estar conosco aqui Nicole e Gabriel, e por motivos maiores eles não vão estar conosco, mas os outros dois, o casal e o outro convidado, vai estar conosco hoje. Então, se você viu quem é, se você sabe quem é, se você sabe que vai ser interessante, porque vai ser interessante, então eu quero que você compartilhe aí esse link, compartilhe aí essa live. Mande para o máximo de amigos possível. Manda aí para aquelas pessoas que estão solteiras, as pessoas que estão namorando, as pessoas que estão enroladas. Manda para todo mundo, que eu tenho certeza que vai ser de bom proveito todas as informações, tudo que nós vamos conversar aqui hoje. Amém? Então, passar a palavra aqui agora, né, com a Eduarda. Ela vai dar algumas palavrinhas com vocês. Graça e paz, juventude. Gente, eu já estou rindo aqui. Na verdade, eu passei o dia todinho rindo. Nos grupos que a gente tem aqui da igreja, a gente passou o dia todinho rindo também. Porque falar de relacionamento, principalmente com jovens, é muito engraçado. É engraçado, a gente ri de quem está namorando. A gente ri de quem está solteiro, a gente ri de todo mundo. Você pode estar no estado que for de relacionamento que tem uma zoeira, que tem um meme, que tem alguma coisa. E nós estamos muito empolgados. Então, como o Mó já falou, né? Vou reforçar. Enviem esse link para o máximo de pessoas enroladas, solteiras, casadas, quem for. Envie aí, que a gente vai bater um papo bem interessante. E tenho certeza que vai edificar muito a sua vida. Hoje é dia 12 de junho, né? Dia dos Namorados. Hoje, várias declarações no Instagram, no Facebook, dia de conhecer os namorados de todo mundo. Isso é bem importante, eu acredito. Eu acredito que o amor, ele precisa ser declarado. Não só hoje, dia 12, mas todos os dias. O amor precisa ser declarado, seja lá qual for o tipo de relacionamento. E todos os dias é dia de comemorar o amor, porque o amor é uma pessoa e não um sentimento. O amor é o próprio Deus. Mas antes de a gente chamar nossos convidados também, eu queria conversar com vocês sobre 3 mentiras que falaram para você ou
amiga que vai conversar com você, um amigo, eu não tenho sorte no amor, eu não tenho sorte no amor. E algumas pessoas até falam assim, né? Azar no jogo, sorte no amor. Azar no amor, sorte no jogo. Sendo que azar e sorte não existem. É tudo questão de escolhas. O amor não é uma questão de sorte, mas um conjunto de escolhas inteligentes que você faz. Você precisa parar de dizer que não tem sorte no amor e começar a fazer as decisões certas. Você precisa tomar as rédeas das suas atitudes. Você precisa tomar as rédeas das suas escolhas e parar de terceirizar aquilo que só você pode fazer. As escolhas certas só você pode fazer. Então pare com isso, que você não tem sorte no amor, que o amor não é para você, é para você sim. Você só precisa começar a fazer as escolhas certas. A segunda mentira é a seguinte: está muito difícil encontrar alguém. Bem, não está difícil encontrar alguém. Acontece é que escolhas certas, elas têm um custo, né? Se você quer alguém que é especial, se você diz que não tem ninguém especial e tal, porque sabe por quê? Coisas especiais são caras. E coisas caras precisam ser pagas. Para você ter algo bom, você precisa pagar o preço. Então, em vez de você começar a dizer que está difícil de encontrar alguém, que você não encontrou a pessoa certa, antes disso, se torne também a pessoa certa. Você não pode estar somente procurando a pessoa certa, você precisa se tornar a pessoa certa. É um conjunto de escolhas que faz você ser a pessoa certa. O que faz de você uma pessoa especial é as suas escolhas. E o que vai fazer você escolher alguém especial também serão as suas escolhas. Então tome cuidado nas decisões que você toma, né? O famoso DDD. Decisões definem destinos. E a terceira mentira é a seguinte: tô solteira, tô na pista. Tô solteiro, tô na pista, né? Aqueles famosos que parecem que estão com uma metralhadora na mão, que não pode ver ninguém, que já vai em cima, que já pede o número, que não sei o quê. Minha gente, isso é perigoso. Não é porque você está solteiro que você está na pista, de forma alguma. Porque se você se comportar desse jeito, você nunca vai encontrar alguém especial. Sabe? E se você encontrar a pessoa especial, ela vai ser tão especial que não vai querer você, né? Porque ela passou muito tempo se preparando para se tornar a pessoa especial, para encontrar você, que sai atirando em todo mundo, né? Então tem o seguinte: os filhos de Deus não estão disponíveis, mas sim reservados. Os filhos de Deus não é para qualquer um, você não é para qualquer um. Você está reservado para a pessoa certa, para seu futuro esposo, para sua futura esposa. Então, arranque da sua mente essa: tô solteira, tô na pista, tá? Vou sair namorando todo mundo, vou sair orando por todo mundo, até encontrar a pessoa certa, porque desse jeito você nunca vai encontrar a pessoa certa, sabe? Você precisa ter na sua mente que Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para mim, Deus tem o melhor para você. Não tem por que entrar em desespero, pelo amor de Deus. Me lembrei até de uma música ali, mas eu não posso muito cantar, porque senão vocês vão sair da live com a minha voz. Mas eu queria ler Jeremias 29:11. Eu só canto em inglês, todo mundo sabe. Jeremias 29:11 diz o seguinte: porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseio. Deus está preparando um futuro brilhante para você. Mas enquanto isso não chega, isso que você quer, você precisa se preparar. Você precisa viver cada fase. Para você que está solteiro, estar solteiro não é ruim. Pelo contrário, aproveite a sua fase de solteiro. Se conheça pessoas, tenha comunhão, sirva na igreja, porque quando você encontrar a pessoa, vai ser pro resto da vida, será até a morte nos separe, né? Então guardem o coração de vocês. Vou repetir de novo as 3 frases. Eu
Esqueça isso. Está muito difícil encontrar alguém. Esqueça isso. É tudo questão de escolha. E antes de querer encontrar alguém, antes de querer encontrar alguém especial, se torne a pessoa especial, sabe? Pague o preço de se tornar a pessoa especial. E a terceira e última mentira: tô solteiro, tô na pista. Acabe com isso, porque senão você vai ficar solteiro o resto da sua vida. Porque ninguém que seja especial vai querer alguém com uma mentalidade dessa, sabe? Guarde o seu coração. Nós vamos conversar bastante sobre isso, sobre guardar o coração. Aproveite cada fase. Amadureça durante esse tempo, né, bom? É isso aí. Aí você pode estar perguntando: mas o grupo jovem da igreja falando sobre namoro, namorados e tal, e essas coisas. Mas é exatamente isso. Se as escolhas não forem certas, se as decisões não forem tomadas, as decisões certas, pode toda uma vida ser jogada fora. Toda uma vida ser jogada no lixo. Se a gente for lembrar de personagens que tiveram relacionamentos errados na Bíblia, a gente vai ver a confusão que deu. Eu posso lembrar de um mais famoso que tem, que foi o rei Acabe, que se casou com uma mulher que era de outro povo, totalmente pagã. E foi o que foi. O reinado foi o pior reinado, matou todos os profetas de Deus, para vocês terem uma ideia. Então, não é algo de outro mundo a gente está falando isso, é algo que importa para cada um de nós. E a gente vai cantar uma música agora. Se vocês conhecerem, queria que vocês acompanhassem a gente essa música. Depois dessa ventania temporal, veja nossa vida um mundo desigual. Qual é a tua, o teu segredo? Me diz como
muito especial, que já está aqui na câmera conosco. Mariano. Foi postada, né, a foto dele nos stories e foi colocada uma música. Que era a música de Cassiane, né? Preciso de uma pessoa não desse. Aí eu lembrei, sabe quem? De Jacó. Jacó teve que trabalhar 14 anos, minha gente, pela amada dele, por Raquel. E você aí, jovem, sem querer trabalhar, sem querer orar, querer namorar dos seus sonhos. Jacó foi 14 anos, viu? Então. É isso, pessoal. É um convidado muito interessante aqui para essa noite. Até porque é Dia dos Namorados e ele veio convidado como um solteiro. Então, eu desde já quero abrir para que vocês façam perguntas para ele. Daqui a pouco eu vou aí dar uma olhada nas perguntas, ver se eu posso fazer alguma pergunta para ele aqui, de vocês aí. Aonde vocês vão fazer essas perguntas? Vocês vão aí nesse cardzinho que está do lado dos comentários, que tem uma interrogação, não é isso? Tem uma interrogação aí, vocês vão fazer as perguntas aí. Clique nele, aí vai ter lá o lugar de fazer a pergunta. Daqui a pouco a gente vai dar uma olhada enquanto a entrevista rola, beleza? Bem, né, nós três aqui, nós somos amigos desde o tempo de escola. Né? Nós nos conhecemos há alguns anos já, então a gente já participou de algumas coisas, né, um da vida do outro. Então acredito que esse bate-papo vai ser bem interessante, vai ser bem edificante para a sua vida, né? Mesmo solteiros, né? Solteiros valorosos. Nó é solteiro, né? Momó que é solteiro. Ainda bem que alguém revelou. Mariana é solteira. Eu namoro. Então vai ser um bate-papo bem legal. Então, Nano, pode trazer suas saudações. Dê um oi para a galera. A paz do Senhor a todos, amém? Amém. Antes de começar o culto mesmo, nós já estávamos conversando a respeito de relacionamento, né? E Nano, tu tem a nossa idade? 19, 20 anos. Nano tem 20 anos, eu ainda tenho 19. Nano tem 20 anos e está solteiro, né? E é um jovem muito atuante aqui na igreja. Na verdade, Nano é 1001 utilidades. De tudo ele faz. Pode botar o que for para fazer que ele faz. Né? É um dos amigos que eu mais considero. Ele foi a primeira pessoa a saber de João Neto, o meu namorado. Né? Eu cheguei para ele, Nano. Amiga de Eduardo. Desculpas, amigas. Mas é uma pessoa que eu realmente confio. É alguém muito especial. E é alguém também que tem algo a nos ensinar sobre relacionamento, né? Mesmo solteiro, ele tem algo a nos ensinar. E eu queria começar falando, Nano, sobre a questão de a gente guardar o nosso coração, né? Você tem 20 anos, então certamente você já se interessou por alguma garota, né? Você já teve algum tipo de relacionamento, não sei. Mas hoje você está solteiro. Então quer dizer que o que você teve lá atrás, por mais que tenha sido uma conversa, um conhecimento, não deu certo, porque você está aqui solteiro hoje, né? Então, o que é que tu tem a dizer pra gente sobre a questão de guardar o coração e esperar o tempo certo? Poxa, profundo. Não, esse tema, guardar o coração, ele é bem massa mesmo, porque muitas pessoas eu acho que não sabem o que é guardar o coração. Para quem não sabe, guardar o coração é amadurecer as emoções. As emoções de onde? Do coração. Como fala lá em Provérbios 4:23. Você já conhece, deve conhecer. Quem não conhece, abre em casa. E o que é que fala? Misericórdia. Vai falar simplesmente disso. Amadurecer as suas emoções. O que é amadurecer as suas emoções? Você tem um coração, se interessa por uma pessoa. E o que é que você vai fazer com seu coração? Entregar seu coração a ela. Agora, como você vai entregar seu coração? Como é que está seu coração? Então, amadurecer o coração é você colocar em sintonia, colocar em ordem, ali, empilhar as suas emoções. Para que, como a gente está tratando de relacionamento, para que seu relacionamento venha a ser sólido. E eu acho que, estou solteiro hoje, eu
eu acho que um dos erros que eu cometi foi esse. Eu não tinha um coração amadurecido. Então, meus sentimentos, minhas emoções estavam todo bagunçado. Aí não deu. A gente, na verdade, quando a gente se apaixona, porque existe uma diferença, né? Em você estar apaixonado e você realmente amar aquela pessoa. Paixões são coisas passageiras. O amor, ele permanece, ele dura para sempre. Então, às vezes, a gente se apaixona por alguém e a gente começa a enxergar só aquilo que a gente quer. E a gente acha que nós já estamos prontos para o relacionamento. Aí começa a conversar com a pessoa. Aí, quanto mais conversa, mais você vai se interessando. Quando você vê, você já entregou o seu coração para aquela pessoa, sem ser o tempo certo de você entregar o seu coração para ela. E quando vê o seu coração, que é tão precioso, né, como o Provérbios fala, acima de tudo, guarda o seu coração. Aquilo que é tão precioso, você entregou na mão de outra pessoa que também não estava com as emoções amadurecidas, e ela simplesmente pega o seu coração, querendo ou não querendo, né? E acaba machucando, e você fica machucado. É engraçado que a gente só vê o que a gente quer ver. Eu vi uma frase de um meme e Dia dos Namorados, né? Aí o cara falava: eu conheci uma pessoa, ela é tão legal, ela fala tudo o que eu quero escutar. Pronto, tá aí o exemplo. Secou completamente todo o resto e só focou nessa pessoa, só o que ela quer escutar, e aí já não vai fluir. E é uma das diferenças do amor, né? Como eu já disse, como Paulo escreve lá aos Coríntios, o amor tudo suporta. Quando ele fala que o amor tudo suporta, é a questão da outra pessoa ser diferente, e você suportar a outra pessoa ser diferente, né? Mas quando de repente você vê a pessoa gosta de tudo que você gosta e tal, você não observa, na verdade, os defeitos, aí você se machuca, e quando você percebe que você perdeu tempo, você acaba perdendo tempo, porque você se machuca e você não esperou o tempo certo de Deus. Porque para tudo tem um tempo, não é nada? Esse negócio, para tudo tem um tempo, é exatamente isso. Porque para tudo mesmo tem um tempo. E às vezes a gente é agoniado. A gente é agoniado, não, Deus, está demorando muito. Umas coisas que meu sensei falava, o karatê. Dia de competição, estava lá pronto, ele falava: Mariano, fica com a guarda alta, mantém calma, foca nele, e quando ele vier para cima, tu contra-ataca. Não fica afobado. Se ficar afobado é pior. Aí beleza. Aí tá lá todo mundo no tatame, aquela arquibancada, e o sangue, a adrenalina começa, e você fica agoniado, parado ali, aí diz: não, vou logo atacar. Vou ter que atacar para conseguir meu ponto. Aí você se agonia, vai, pum, toma um contra-ataque maior. E acaba perdendo. Então, tipo, relacionamento é assim. Quando a gente não espera a vontade de Deus, quando a gente se agonia, acaba acontecendo isso. Vem um contra-ataque maior e a gente se frustra. A gente às vezes é arrechado. Nando falou do karatê, queria abrir parênteses aqui. Mariana, vice-campeã de karatê, pernambucana, 3 vezes, tá? Não é qualquer coisa não. 3 vezes. Faz tempo. Meu amigo, não mexam comigo, porque senão. Mas o tempo tem um tempo certo para todas as coisas. Como o Nando falou, às vezes os jovens, né, principalmente, ficam apeliados, ficam agoniados. Aí até olha para a igreja e diz: não tem ninguém na igreja que me interessa e tal. Aí já olha para o mundo, né? Mas tem alguém lá na minha escola que é legal, não é tão do mundo assim, né? Então aí já começa um pé lá, outro pé aqui, e a gente tem um ditado, que é muito verdade: é melhor sozinho do que mal acompanhado. Porque se você pega um relacionamento errado, igual o Mal falou, de Jezabel, e Acabe, pode destruir a sua vida. Relacionamento é algo muito sério. Eu sempre falo assim, na forma literal, na minha rede, né, aqui de jovens. Eu sempre falo: um relacionamento pode levar você do inferno para o céu e do céu para o inferno, né? É a questão do julgo desigual, né? Não pode haver julgo desigual. Você precisa se relacionar com alguém que professa a mesma fé que você. E Mol e Mariano são testemunhos disso. Eu tive um relacionamento há uns anos atrás, eu ainda estava na escola, a gente estava junto, e eu entrei num relacionamento de julgo desigual. E simplesmente
vida espiritual, né? Nana participou disso, não foi, Nana? Foi. Foi bem difícil, não foi, Mó? Muito. Mó era meu líder, na verdade, Mó sempre vai ser meu líder de rede. Ele é nosso líder de rede, Mó aqui, o pai, ganhou nós dois na escola para Rede Aliança, tamo junto. para sempre. E eles estavam lá comigo. E é exatamente essa questão. Quando a gente está apaixonado, a gente não observa aquilo que pode acabar simplesmente com o nosso coração, com as nossas emoções. Eu já estava na igreja, eu me converti, já era convertida, estava vivendo um tempo muito bom com Deus, um tempo de crescimento. E essa pessoa, ela era alguém que eu tinha me relacionado antes de me converter. Aí quando eu me converti, eu disse, não, isso aqui não vai dar certo, é só. Já tinha percebido que não ia dar certo, isso aqui não vai dar certo. Aí eu terminei. Aí eu tive um tempo muito bom com Deus. Foram meses extraordinários. Aí de repente, aquela velha mensagem. Aí eu, poxa, ainda gosto. Eu comecei a me relacionar com essa pessoa, né? E minha gente, ninguém queria. Não foi por falta de aviso. Tive aviso de líder, tive aviso de amigos, tive aviso dos meus pais. Meus pais não queriam que eu namorasse com essa pessoa, porque era muito diferente de mim. Eu estava na igreja, era de festa e tal, então não combinava comigo. Mas é aquela velha questão, a gente acha que a gente vai converter outra pessoa. Minha gente, namoro não é para evangelizar, não. Entendeu? Quem converte é o Espírito Santo. Você não vai converter ninguém, não. Saia dessa aí, em nome de Jesus. Fala. Quem ele vai falar? Não, realmente essa situação aí, esse fato, é para a gente aprender a ouvir as pessoas que estão perto da gente. Porque se as pessoas estão perto da gente, se as pessoas falam coisas boas, então quer dizer que você deve ouvir elas. Entendeu? Exemplos. Pastor, a missionária que estão aqui acompanhando, missionária, eu ouvi ela falando aqui, os líderes, os pais, as pessoas que sempre querem o nosso bem. Essas pessoas são as pessoas que nós devemos ouvir sempre. Porque está aí a chave, está aí uma das chaves para dar certo a nossa vida. É ouvir outras pessoas, é ouvir exemplos. Porque tenho certeza que pessoas mais velhas vão ter exemplos para nos dar, de alguma forma. Nós estamos com 20 anos, média de 20 anos aqui. Ela era mais nova, quantos anos? 16. 16 anos. Então, muitas pessoas de mais idade poderiam ajudar de alguma forma nessa questão. Então, é isso, ouvir. Ouvir a pessoa certa. Então, uma coisa que eu gosto muito aqui na igreja é a questão das redes, né? Porque às vezes as pessoas não têm muito contato com o pastor, com a missionária, mas são líder de rede. E o líder de rede direciona, que foi exatamente o que Mó estava fazendo. Mó era o líder mais próximo a mim. Ele estava comigo na escola. Eu conheço Mó há 15 anos. Então, assim, experiência na igreja, mesmo sendo da minha idade, ele tinha uma maturidade maior, questão espiritual, lá me aconselhando. Ouvi conselho de todo mundo, de amigo, de pai, de irmão, de líder. Ninguém queria que eu namorasse com essa pessoa, mas, sabe, quando os jovens dizem, não, vai dar certo, vai mudar, não sei o quê. Só sei que eu sofri muito. Tem isso também, né? Porque muitas vezes a gente escuta muitos conselhos. No caso, na verdade, só escuta e não ouve. Porque ouvir é você escutar e atender, é você obedecer. Então, eu tenho certeza que você já ouviu muitos conselhos. Muitas pessoas, assim como Eduardo, ouviu muitos conselhos no tempo. E se você ouviu, então obedeça. Vá por esses conselhos. E mais nada, que todos eles foram direcionados a um canto só, a algo específico. Não queria que fosse assim, mas ela mesmo assim fez. Entenderam? Então, realmente nós temos que ouvir esses conselhos. Ouvir e fazer. As únicas pessoas que realmente diziam aquilo, segue o teu coração. Aquilo que o teu coração mandar, tu faz, tu gosta dele, tu vai. Eram pessoas que não conheciam a Cristo, que não tinham um relacionamento com Cristo.
mas as autoridades na minha vida diziam não. E o namoro durou 5 meses apenas. Até eu tenho um tio que é pastor e ele aconselhou a minha mãe o seguinte, porque ela não queria deixar de jeito nenhum. Olha, deixe, porque ela vai perceber por ela mesma. E foi 5 meses. E eu sou tão grata a Deus porque Ele abriu os meus olhos. E foi um tempo que eu mudei muito, eu fiquei estranha com todo mundo. Eu não queria vir mais para a igreja. Mas ao mesmo tempo eu ficava naquela, né? Igual aquela música, quem já cantou no Santos dos Santos em outro lugar não sabe viver. Aí eu ficava, eu não posso ir para o mundo, porque eu já conheço a verdade. Mas eu também não quero ir para a igreja. Aí era um impasse, não vai ou não vai. Até que passou 5 meses e eu perdi totalmente a presença de Deus. Eu não conseguia sentir o Espírito Santo. Eu vinha para a igreja às vezes, para o culto, a galera chorava, e eu olhava assim e dizia, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Porque eu não consigo sentir nada, eu tentava me rasgar assim, ó, e não conseguia, até que passou 5 meses. Aí eu não lembro, teve alguma coisa aqui na igreja, eu não lembro se foi chegada de reencontro ou se foi celebração de rei. Não sei se Mó vai lembrar desse episódio, mas nesse dia, no domingo, eu decidi terminar o namoro. E quando terminou, o que tinha acontecido aqui na igreja, eu me abracei com Mó e eu chorava muito. Mó não é uma pessoa de ficar abraçando, entendeu? Mas eu agarrava ele, chorava muito. E eu acho que ninguém ia entender nada. Quando eu terminei o relacionamento, minha gente, parece uma chave foi virada assim na minha vida, que quando acabou, eu senti a presença do Espírito Santo na mesma hora. Era como se o Espírito realmente estivesse testificando que aquilo era verdade. Logo em seguida, as coisas na minha vida espiritual voltaram a acontecer, sabe? A questão do jugo desigual era muito séria, sabe? Não se desespere, no tempo certo vai chegar. Não vá buscar lá fora, porque você vai ficar machucado. Eu fiquei muito chateada. Eu fiquei chateada comigo, porque eu não percebi a situação e fiquei chateada com Deus também, né? Uma coisa eu não posso mentir para vocês, eu fiquei chateada com Deus. Poxa Deus, o Senhor não podia ter mandado um outdoor assim, dizendo não, Eduardo, não namora com ele. Mas porque a gente sempre espera algo desse tipo. E eu fiquei muito decepcionada, né? A pessoa fica decepcionada com o amor. A pessoa fica decepcionada com o amor, aí eu não quero mais namorar, entendeu? Eu tava agora com 17 anos, não quero mais namorar, não vou mais namorar. Vou namorar menos depois de passar dos 20, porque eu namoro e passo. Não quero saber de ninguém mais. Aí, há 1 ano e 7 meses no namoro. Aí chega João Neto, né? Que da igreja, tá, minha gente? E muda todos esses planos. E a gente começa a perceber como Deus faz as coisas. E como é importante e legal ter alguém que acrescente na sua vida. Porque João Neto, por exemplo, eu passei por muitas coisas nesse 1 ano e 7 meses. Coisas pessoais, muita coisa, sabe, que vem realmente para balançar você. E ele estava lá comigo, estava dando uma palavra de força. Na verdade, está comigo, me incentivo e tal. Então já existe uma diferença, sabe? Quando é de Deus, a gente sente, o Espírito testifica, sabe? Testifica para o nosso espírito. E deixa eu te dizer uma coisa, seja direcionado pelo Espírito Santo. Direcionado pelo Espírito Santo. Pergunta ao Espírito Santo. O Espírito Santo é isso? Não é? Você quer que eu faça o quê? O Espírito Santo é uma pessoa. Ele está aí com você, ele está disponível para você, ele é o nosso guia, porque ele é o nosso pastor também, e o pastor é um guia, ele vai responder a você, vai te direcionar, e você vai fazer a coisa certa. Ouça a voz do Espírito Santo. Muitas vezes o problema é exatamente o que eu estou falando agora, ouvir a voz do coração, porque o coração sempre mente. O coração sempre vai para o lado contrário. Por isso que Paulo vai dizer que o nosso coração é a nossa mente. Porque nós temos que pensar com o coração, a mente. Nós temos que usar a nossa mente para fazer exatamente essas escolhas. Fazer e ouvir conselhos e tudo mais. Não. Nesse tempo, você está solteiro e tal. E como eu falei sobre as 3 mentiras, né? Que as pessoas dizem, não tenho sorte, não existe ninguém. Mas as pessoas ficam esperando realmente algo cair do céu, né? Isso não vai acontecer.
Mas esse tempo de espera, né? Eu escolhi esperar. São memes mesmo, são coisas que a gente não pode deixar de falar. Nesse tempo de espera, porque vai chegar, a sua bênção vai chegar, nem se preocupe, vai chegar. Mas nesse tempo, né, você tem tentado amadurecer o seu coração. O que é que você tem feito? Você tem, com o seu coração, tem guardado ele de verdade? Com certeza. Tenho guardado, tenho cuidado dele, estou amadurecendo ele ainda mais, cada vez buscando mais a Deus. E tipo, como colocaram aquela no story, preciso de uma bênção, eu sei que minha bênção, ela vai chegar. Mas que ela vem. Então, esse propósito que eu tenho, de buscar mais a Deus, que me ajude e eu ajude ela a chegar em níveis muito mais altos. Essa é a questão. Deus não une só pessoas, Ele une também propósitos. Minha gente, meu Deus, nós estamos em 40 minutos, só temos mais 20 minutos, né? Tá demais, mas nós vamos ter que adiantar porque tem Vinícius e Dani para falar. Quem conhece Vinícius sabe que quando ele começa a falar, já era. É pouco. 1 hora é pouco para Vinícius. Nando, você tem algum conselho para as pessoas para finalizar? Você tem algum conselho? Algo que você está fazendo também? Ou com o que você aprendeu? Você tem algo a dizer de tudo isso que nós conversamos? Para resumir, um conselho. A gente está de quarentena. Se a gente está de quarentena, você não vai ter tempo para arrumar uma namorada. Então, pega esse tempo, investe em você, investe em Deus, busca mais dele, procura se aprofundar mais. Não se afoba, não se apressa. Tipo, Deus, ele é teu pai. E o pai, ele sempre quer o melhor para o seu filho. Então, ele não vai te dar qualquer coisa. Então, deixe-se agoniado e espera. Jeremias 29:11. Planos ótimos de excelência, pensamentos de bem, o Senhor tem para nós. Então, aquece o coração, guarda aí, porque o que é teu vai chegar. Eita, amém? Vamos ouvir um pedacinho de uma música pra gente, enquanto Vinícius e Dani se preparam, né? E vocês aí podem deixar mensagens, perguntas. Vinícius e Dani, vem aí. Vinícius desencalhou. Então, olha, se Vinícius está namorando, eu vou fazer você também vai namorar. Tá vendo? Não se preocupe, não. Eu quero o sol nesse jardim.
Amém, amém. Então vou chamar agora, né, o casal 20. Dani e Vinícius podem vir. Eita, agora. Fiquem à vontade. E aí, casal, como é que vocês estão? Fará uma coisa, Dani e Vinícius podem falar, ficar à vontade, se apresentem. Bom. Olá, graça e paz. Todos que estão aqui, que estão em casa, quero dizer que estou muito feliz, honrado com o convite de vocês. Muito obrigado. E é isso aí, vamos tocar para frente. Amém, amém. Que pena que a gente vai ter que correr um pouquinho aqui por conta do horário, mas vê só. Existem coisas, como eu falei para vocês, que acontecem nos bastidores, entendeu? Todos nós aqui somos amigos, nós temos grupos, então nós rimos muito um com o outro. E Vinícius, durante algum tempo, Vinícius foi discípulo de Paulo. Ele se dizia discípulo de Paulo, que não ia casar. Ele dizia que não ia casar, que era discípulo de Paulo e não sei o quê. Isso é só uma estratégia, mas Uma estratégia até Daniel chegar. Até Dani chegar, Vinícius era discípulo de Paulo. Depois que Dani chegou, já era discípulo de Paulo. Né? Então, assim, a gente fazia muita piada, muita brincadeira. Como eu disse, você sendo solteiro ou você namorando, no grupo de jovens, a gente vai fazer piada, a gente vai rir. Então, assim, a bênção de Vinícius chegou. Mariana está esperando, mas a bênção de Vinícius chegou. Aqui tem mais um pouco de intimidade, porque Vinícius é meu primo e Dani é minha discípula. Então eu já sei um pouco da história deles, mas eles vão contar pra gente. Eu quero que vocês contem assim, como foi que aconteceu, como foi que vocês se conheceram, até chegar a parte de que estou interessada. É por isso. E então, a gente já, além de morar perto, né? Eu já tinha uma ligação com a família dela e ela também tinha, quando a gente já era amiga dela, é sua irmã, minha prima, Stephanie. Beijo, Stephanie, você também já está nos ouvindo aí agora. E por conta disso, a gente, por muitas vezes, já se esbarrou em aniversário de família, réveillon, mas nunca que aconteceu nada, sempre a gente era só conhecido. Até que ela se converteu e, além de ser linda, eu chamou muito mais atenção pelo seu interior. E foi até outro dia que, meu Deus do céu, eu falei para o pastor, não, um pouco mais forte do que já senti por qualquer outra coisa. E ele aconselhou a orar para saber se realmente era da vontade de Deus. Eu também tinha preocupação, porque eu sei a origem dela. Ela é uma pessoa que todos que conhecem só elogiam, ela é moça de família e jamais eu queria uma coração dela. Então até eu mesmo quis, apesar de estar já se tornar uma grande espera, eu quis ter o cuidado de proteger não só o meu coração, mas o dela também. E até que chegou o dia de me declarar para ela. Até o pastor chegou para mim e veio perguntar se já tinha namorado. Eu falei que não. Aí ele fez, mas já pensou em namorar? Eu disse já. Mas não quis namorar porque eu vi que era pessoas que não eram da mesma fé que eu, não tinham esses objetivos. E esperei até 17 anos, assim, todinho, o pessoal falando, mas menina, tu é tão linda, tu nunca ficasse, nunca namorasse. Eu disse não. E me orgulho disso. Minha tia já chegou pra mim e falou muitas vezes. Era um menino que eu tinha me interessado, que não eram pessoas da mesma fé que eu. E quando eu cheguei na igreja, fiquei sempre pedindo a Deus uma pessoa dos olhos dele, uma pessoa que chegasse com a sua mão. Aí o pastor chegou pra mim e perguntou isso, eu disse
ele já tinha interessado, mas não tinha namorado. E ele até que ele falou que tinha uma pessoa na igreja que estava de olho em mim, estava me admirando. Perguntou se eu conhecia, eu falei que não. Aí eu perguntei quem era, ele disse, não, você vai orar e Deus vai revelar quem é. E eu fui orando até que eu comecei a desconfiar. Pessoal, peraí. A live vai cair daqui a pouco. Mas quando cair, nós iremos voltar. Para o início se dando, tem muita coisa para você aqui acrescentar. Então fiquem aí ligados. Vai acabar. Bom, vamos fazer o seguinte. A gente vai terminar agora, porque a gente vai salvar esse vídeo. Então segura aí, a gente volta.